a fuga diante do horror e a ajuda de Maria. Socorro, Maria! Santa Mãe de Deus, salva-me por causa de minha filha. Era a súplica de uma jovem mãe que, apertando entre os braços uma terna criança de apenas 3 meses, fugia de meia dúzia de soldados russos e tchecoslovacos que a perseguiam por entre as árvores do bosque. Mais morta do que viva, prosseguia penosamente em sua fuga, até que por fim caiu esgotada ao chão. Estreitando a criança ao peito para abafar-lhe o choro, ela mesma levou a mão à boca para sufocar seus próprios gemidos. Estavam bem pertinho os perseguidores, de modo que ouvia com clareza o que diziam. Depois passaram adiante, pois não acreditavam que a fugitiva pudesse ter penetrado em semelhante emaranhado. A jovem mãe suspirou aliviada. Agora que já estava tão próxima da fronteira, ainda teve que topar com essa horda de selvagens, verdadeiros animais quando davam com uma mulher. Embora não distasse meia hora da fronteira, parecia ter se esvaído novamente a sua tão almejada liberdade. A dor e o esgotamento da mãe ameaçavam fazê-la perder os sentidos, mais ainda a recordação dos horrores dos últimos dias. Os americanos tinham se retirado de Berg-Reichenstein, que passou a ser ocupada pelos soldados russos e tchecos. Com isso havia chegado o inferno à sua querida terra natal. Até sua própria casa não escapou à fúria dos invasores. 3 russos e um tchecoslovaco penetraram na casa e um deles avançou sobre ela. Seu marido, que era o médico da aldeia, procurou protegê-la, mas foi abatido por 2 disparos. Então ela caiu inconsciente sobre o corpo do marido. Algum tempo depois acordou, ouvindo o choro da criança. Tomando-a entre os braços, ajoelhou-se transida de dor, junto ao esposo tão vilmente abatido. Depois olhou ao seu redor. A casa fora saqueada, reinava o mais absoluto caos. Nisto ouviu passos. Correu à janela e viu que os russos dirigiam-se novamente à porta da casa. Pensando somente em sua filha, correu para o quarto de dormir e, saltando a janela que dava para o jardim, enveredou por uma ruela por onde conseguiu fugir. Ao passar pelas ruas, a presença dos cadáveres estendidos por toda a parte dava asas à sua pressa. Queria fugir para longe, longe desse inferno, para a fronteira da Baviera. Quando clareou o dia, chegava morta de cansaço a Kaltenberg. Andara a noite toda, mas agora via que tinha errado o caminho. Da parte da cidade chegava-lhe os sons dos disparos, os gritos e o tumulto selvagem e infernal. Por isso dobrou à direita, internando-se no espesso bosque. Durante 2 dias e 2 noites andou vagueando pela selva da Boêmia. A cada passo percebia que estava próxima de grupos de russos e tchecos. Por isso, impulsionada pelo terror e medo de que a embargassem, penetrava mais e mais na espessura do bosque. E quando finalmente teve a fronteira quase ao alcance das mãos, novamente apareciam esses homens bestiais. Quando acordou da sua semiconsciência, já era noite. Cambaleando, tentou sair da densa ramagem para uma área mais livre. A menos de 100 passos, resplandecia através das árvores a divisa da fronteira iluminada pelo brilho da lua. A criança choramingava com voz enfraquecida. Pela esquerda ouviam-se vozes confusas. Novamente o medo tentou dominá-la, mas ergueu-se com esforço supremo. Não havia tempo a perder. Tinha que encontrar alguma pessoa amiga. Sua filha estava morta de fome. Com sumo cuidado andou até o limite do bosque. Olhou para todos os lados. Nada.
recolheu suas últimas forças e correu aos 50 passos até a fronteira, até uma casa ali existente. Quando ouviu "Atoai, alto", a pobre senhora ficou como que estatelada. Soou um tiro, seguiu-se o pipocar das metralhadoras, as balas sibilavam em torno e uma dúzia de sombras caiu sobre ela. Ofegante, com o coração ameaçando arrebentar-lhe o peito, correu como doida em direção à fronteira. Um dos perseguidores chegou tão perto dela que quase conseguiu agarrá-la. "Maria, socorrei-me!" exclamou a pobre mãe. "Socorrei-me, socorrei-me!" Atrás dela ressoou um grito de morte. Seu perseguidor mais próximo caiu atingido por uma das balas destinadas a ela. Cessou o fogo e os perseguidores retornaram a seus postos, quase sem sentidos. Cambaleou a fugitiva sobre a linha fronteiriça e chegou até a casa. Arquejante e agarrando-se ao trinco, bateu à porta. A camponesa abriu. A fugitiva quase caiu em cima dela. O marido veio da sala. "O que é que há? Que queres tu aqui?" O camponês fitava com ares de poucos amigos. "Leite, umas gotas de leite para minha filha, por favor, por favor." "Não temos", foi a resposta. "Apenas umas gotas, pela Virgem Santa. Só umas gotas para minha filha que está morrendo de fome. Estou andando há 2 dias fugindo de assassinos e violadores de mulheres e não tenho comido nada, absolutamente nada. Mas, por favor, umas gotas de leite para minha filha." 2 dias e 2 noites fugindo? Provavelmente estás a serviço da espionagem. E mostrando a porta: "Fora! Nós sabemos quem são vocês." Não, não!" balbuciou ela aterrorizada. "Umas gotas de leite, só umas gotas para minha filha", suplicava a infeliz, os olhos chorosos e elevando os braços desfalecidos. "Fora, minha casa não é lugar para vocês. A gente os conhece." E dizendo isso, o homem a empurrou pelo ombro para fora da porta. A fugitiva tropeçou e caiu inconsciente sobre a soleira. Com o pé, o dono da casa empurrou-a até pô-la inteiramente para fora. A criança desprendeu-se de seus braços e chorava já sem forças. O camponês fechou a porta da casa e, voltando-se para a mulher, disse: "Aonde iríamos parar se os do outro lado vissem que nós alojamos em casa alguns dos seus fugitivos?" A uns 30 passos dessa casa fronteiriça, uma pobre viúva, Burgerhot, suplicava fervorosamente à Mãe de Deus, pedindo que a socorresse em suas necessidades. Seu marido, tombado na Rússia há 2 anos, deixara-lhe um garoto, a casinha, umas poucas terras, uma vaca e uma hipoteca registrada que lhe exigia anualmente 380 marcos. Essa importância conseguia cobri-la com venda de manteiga. O sustento para ela e o filho tirava-o dos produtos da terra, lavradas com auxílio da vaca e da venda de ovos de suas 20 galinhas. Uma cabra dava-lhe adicionalmente o leite necessário para o consumo caseiro. Acontece, porém, que havia 4 semanas a vaca dera à luz e desde então estava doente. Nos últimos 2 dias nem tinha provado ração alguma. Eis porque a senhora Burger suplicava de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora que viesse em seu auxílio. Se não ocorresse um milagre, sua vaca morreria infalivelmente naquela noite. Assim já não poderia saldar as dívidas anuais, confiscariam seu campo, a casinha ou ambas as coisas ao mesmo tempo, e o mais provável, teria que pôr-se a mendigar com o filho. Desesperada, pousou a cabeça sobre o travesseiro. Estava tão cansada por causa das preocupações e do desamparo em que se encontrava, que adormeceu. Viu então em sonho
como a Mãe de Deus se inclinava de dentro da moldura do quadro e lhe sorria amorosamente, acariciando-lhe os cabelos. "Não se preocupe, tudo irá bem", dizia a Rainha do Céu. "Mas agora vai até a casa vizinha junto à fronteira. Ali verás o supremo desamparo. Age em meu nome." A senhora levantou-se espantada. Não ouvira disparos e uma gritaria ao longe? Olhou para a imagem de Nossa Senhora na parede e pensou no sonho. A estrada estava vazia, o ruído e os tiros tinham acabado. Seu filho dormia, por isso pôs-se a caminho. Em frente da casa indicada, ouviu o choramingar de uma criança. Junto dela jazia em extrema miséria a mãe fugitiva. Rapidamente tomou o pequeno invólucro nos braços, pôs em pé a mãe semi-inconsciente e levou a ambos para sua casa. Preparou a mamadeira para a criança e colocou diante da mãe um copo de leite de cabra e pão preto. Com que fome extrema devoravam ambas os alimentos de que tanto careciam. Em seguida acomodou a mãe e a filha em sua própria cama, reservando para si o velho sofá que lhe serviu de cama para aquela noite. Na manhã seguinte, a hospedeira dirigiu-se cheia de preocupações ao estábulo para ver o estado de sua vaca doente. Com surpresa encontrou-a de pé diante do coxo, comendo com vontade o feno que ali pusera na véspera. Feliz da vida, a boa senhora levantou as mãos soluçando: "Santa Maria Virgem, obrigada." Pouco antes do meio-dia, ouviu-se na fronteira uma algazarra de vozes estrangeiras. Soaram tiros. "Os russos!" A senhora Burger fitou interrogativamente a sua protegida. Esta inclinou a cabeça, pálida como a morte. Tomadas de medo mortal, só conseguiram rezar. Logo em seguida ouviram passos pesados. Uma dúzia de russos aproximavam-se da pequena casa em que se encontravam. A forasteira apontou para a imagem de Maria pendurada sobre a cama. "Se Maria não nos socorrer, estamos perdidas." Os russos tinham chegado à casa. O chefe do grupo, perplexo, olhava como que arroubado para a porta da casa. Com a proteger-se, levantou as mãos. A mulher exclamou: Este assassinou meu marido." Certas da tragédia que as esperava, ambas as senhoras olhavam aterrorizadas e tremendo através das cortinas para o pátio. O chefe do bando estendeu os braços para trás, fazendo parar os que o seguiam. Como hipnotizados, olhavam estarrecidos para a porta da casa. Primeiro pareciam assombrados, depois perplexos, por último tomados de verdadeiro pavor. Pouco a pouco foram recuando, a princípio devagar, depois sempre mais rapidamente, sempre com os olhos fixos na porta da casa. E de repente deram meia volta e começaram a correr, como se algum inimigo poderoso os tivessem surpreendido, e quando corriam em direção à fronteira gritavam: "Pani Marushka!", que quer dizer Senhora Maria. Somente o chefe permaneceu ali. Parecia como que vencido por uma estranha visão que lhe proibia a entrada. Em seguida caiu de joelhos, inclinou-se profundamente até tocar com a cabeça o chão, ficando assim por vários minutos, enquanto balbuciava algumas palavras eslavas. Depois abriu a mochila, tirou dela uma caixinha e a pôs no chão. Em seguida levantou-se, ergueu as mãos, inclinou-se mais uma vez profundamente e, caminhando devagar com a cabeça inclinada, afastou-se da casa para reunir-se aos camaradas. As duas mulheres abraçaram-se desconcertadas. O que acontecera ali fora não o sabiam, mas sabiam que a Mãe de Deus as salvara. Profundamente agradecidas, rezaram uma Ave Maria à Senhora dos Céus. Depois foram ao pátio,
No cofrezinho, a mulher do médico reconheceu seus pertences roubados pelos russos, suas joias e economias. Mas, para o seu horror, viram que a casa da fronteira, que não acolhera a pobre fugitiva, estava em chamas, e que o gado e todos os porcos daquela propriedade estavam sendo levados pelos russos para além da fronteira.